Olhe para elas. Ninguém tem dúvida do que vê. Sem errar, qualquer um dirá: é uma bolsa. Uma simples bolsa. No entanto, o que você talvez não saiba é que esse objeto simples aparece em obras antigas por todo o mundo, desde a Mesopotâmia até as Américas, passando pela África, Ásia e Europa. Elas aparecem até mesmo em ilhas no meio do oceano. Então, afinal, o que são essas bolsas e por que são retratadas repetidamente em culturas separadas por séculos e milhares de quilômetros? Culturas que nunca tiveram qualquer contato umas com as outras e, na maioria dos casos, nem sequer tinham consciência da existência umas das outras. Essa é uma questão que intriga os arqueólogos há gerações. E parece que recentemente surgiu uma resposta que não só explica o que são as bolsas e por que aparecem em todas as culturas, mas que muda tudo o que pensávamos saber sobre a história da humanidade. Então, nesse vídeo, vamos explicar tudo e, quem sabe, finalmente resolver esse mistério de uma vez por todas. Antes, quero agradecer a todas as pessoas que se tornaram membros e amigos do canal. E contar para você que com menos de R$8 por mês você também pode fazer isso. Torne-se um membro e nos ajude a continuar trazendo esse tipo de conteúdo até você. Então, a primeira coisa a entender quando se fala sobre as misteriosas esculturas de bolsas é que elas não aparecem em apenas alguns lugares ou em apenas uma região, mas literalmente no mundo todo. Comece pela Mesopotâmia, e elas aparecem nas obras dos sumérios, assírios e babilônios, dos impérios mitâneo e fenício e dos antigos armênios. Atravesse o oceano e as bolsas aparecem em obras mesoamericanas anteriores aos astecas, maias e incas, incluindo os impérios Olmeca e Tolteca e as antigas tribos de Veracruz. Para o outro lado do mundo, elas aparecem na Ásia, nas obras dos hindus, indianos e nas antigas tribos da Indonésia. Elas foram representadas pelos etruscos na Itália, pelo Império Hitita na Turquia e pelos antigos bósnios. Elas aparecem até nos petróglifos de Coso, criados por indígenas norte-americanos, e no misterioso local de 12 mil anos conhecido como Göbekli Tepe. Poderíamos continuar, mas acho que já ficou claro que as bolsas estão por toda parte. A pergunta agora é: por quê? Porque todas as culturas antigas retratavam a mesma coisa. É claro que a explicação mais simples é aquela normalmente proposta pelos cientistas, que nunca usam a imaginação. Para eles não há mistério algum. Os entalhes das bolsas são exatamente isso, entalhes mundanos de bolsas simples, e não há nada de especial ou misterioso. De certa forma, essa explicação faz sentido, se você não pensar muito a respeito. É claro que, em termos gerais, os sacos são um objeto tão simples que estavam presentes em todas as culturas. Por isso, é certamente possível que elas os retratassem, tal como representariam o uso de uma tigela, uma pá ou uma cadeira. No entanto, as bolsas encontradas em esculturas em todo o mundo não aparecem simplesmente como objetos mundanos de uso diário. Repetidamente, elas aparecem nas mãos de divindades e como partes de cenas míticas. Não é como se essas cenas míticas estivessem repletas de outros itens do cotidiano. Então, se as bolsas são apenas bolsas, por que retratá-las ali? Elas não parecem meio deslocadas entre deuses e mitos? Uma sacola, uma bolsa retratada entre deuses,
Não um tridente ou um bastão, mas uma sacola. Além disso, não se trata apenas do fato de as bolsas aparecerem em esculturas em todas as culturas, mas de quase sempre parecerem como uma bolsa específica. Pense nisso. Se todas as culturas usavam sacolas, então certamente essas sacolas apareceriam em um número quase infinito de formatos, tamanhos e designs. E, no entanto, em todas as culturas, as bolsas encontradas parecem quase idênticas. Muitas vezes, elas são seguradas da mesma maneira, na palma da mão e com os dedos voltados para cima. Pense em outras coisas que quase todas as culturas criaram e como elas podem parecer diferentes. De armas a veículos, a cerâmicas, a deuses, a música e assim por diante. Sugerir que as esculturas de bolsas encontradas em culturas por todo o mundo são simplesmente bolsas parece levantar mais questões do que respostas. Há quem acredite que existe um significado mais profundo atrás dos entalhes da bolsa, que na verdade seria uma representação antiga do cosmos. Nessa teoria, o semicírculo que aparece como alça da bolsa representa o hemisfério do céu, enquanto a base quadrada sólida abaixo, o corpo da bolsa, representa a Terra, a conexão entre o divino e o terreno. E, no entanto, sabe-se que a maioria das esculturas onde aparecem essas bolsas possuem uma compreensão cosmológica diferente e tradições religiosas bem desenvolvidas, ambas retratadas em obras de arte e construções incrivelmente detalhadas. Sugerir que essas culturas representariam o cosmos ou conceitos míticos com um semicírculo e um quadrado simplesmente não corresponde à forma como eles representavam essas coisas. Além disso, mais uma vez, não explica por que essencialmente a mesma bolsa aparece repetidas vezes. Certamente, todas essas culturas tinham diferentes concepções do cosmos, diferentes concepções sobre o material e o não material. Por que, então, todos eles teriam a mesma representação simplista? Certamente, essa explicação deve ir mais longe. E, de fato, há aqueles que foram muito mais longe. Para alguns, as bolsas não se parecem com nenhuma bolsa velha, mas com bolsas de grifes modernas que você vê hoje em dia. Isso levou ao surgimento da teoria de que elas se parecem com bolsas de grifes modernas porque elas estão nas mãos de viajantes do tempo que visitaram civilizações antigas. No mínimo, isso resolveria o problema da bolsa ser retratada da mesma maneira repetidas vezes. É certo que essa é uma teoria que pode tender para as conspirações mais inacreditáveis. Embora, com base em algumas das coisas que já foram encontradas e retratadas em locais antigos, dificilmente poderíamos culpar essas pessoas por sugerir tal hipótese. Repetidas vezes, esculturas foram encontradas em locais antigos que parecem representar coisas que os antigos simplesmente não haviam inventado. Por exemplo, essa escultura grega antiga, que mostra uma mulher usando um laptop completo com porta-cabos. E essa escultura em um antigo templo hindu, que mostra uma mulher usando um celular e outra usando um tablet com caneta touchscreen. E o que dizer dessa escultura da Catedral de Salamanca, construída há séculos, que parece representar um astronauta? Ou os chamados hieróglifos de helicóptero do antigo Templo de Sete, que parecem mostrar um helicóptero, um submarino e uma nave espacial. Talvez aquelas explicações que afirmam viagens no tempo não deva ser descartada tão rapidamente, mas isso é uma longa história para outro dia. É claro que essa teoria, assim como a outra já mencionada, situa-se no domínio da especulação.
Existe, no entanto, uma terceira teoria enraizada não na especulação, mas nos registros dos antigos. Uma explicação que uniria tudo e que talvez oferecesse uma nova perspectiva para a história da humanidade. Para entender essa teoria, devemos começar olhando mais de perto algumas das esculturas individuais de bolsas encontradas em diversas culturas ao redor do mundo. E olhando não para as bolsas, mas para quem as segura. Podemos começar com as duas representações que já mencionamos. Primeiro, Quetzalcoatl, o antigo deus Omelca, que foi adotado pelos maias, astecas e incas, e por muitas outras culturas da América Central e do Sul. De acordo com o antigo mito mesoamericano, Quetzalcoatl foi uma figura que apareceu em algum momento do passado antigo e ensinou aos habitantes primitivos da região conhecimentos e habilidades avançadas como agricultura, engenharia, leis e religião, tornando-se, na verdade, o fundador de toda a cultura antiga da América Central e das civilizações sul-americanas. Agora então, observe novamente as figuras do relevo assírio, que ficam ao redor da árvore da vida segurando bolsas. Observe primeiro que a própria árvore da vida é um dos motivos mais importantes na antiga arte assíria. E, na verdade, em muitas das tradições mitológicas, religiosas e filosóficas do mundo, visto como uma fonte de criação, um símbolo que conecta o divino e o terreno e uma fonte de conhecimento. Olhe mais de perto e observe o que mais as figuras têm nas mãos. Pinhas. Para os assírios e, na verdade, em muitas outras culturas, a pinha serve como uma representação simbólica da iluminação humana e da consciência espiritual, ligada à fertilidade e à vida eterna. Na verdade, a glândula pineal, aquela pequena glândula em forma de ervilha no centro do nosso cérebro, que há muito é vista por numerosas culturas como o nosso terceiro olho biológico e a sede da alma, recebeu o nome da pinha. Juntos, esses dois relevos apresentam um tema de conhecimento e iluminação, de criação e de ligação ao divino. Mas podemos ir além dessas duas representações. Vamos para a Índia e observe a escultura da bolsa nesse templo hindu. Quem está sentado na frente da bolsa? Esse seria Shiva, considerado o deus supremo do hinduísmo. Segundo a tradição hindu, Shiva foi a primeira divindade a chegar à Terra, o deus que cria, protege e transforma o universo, o criador de todas as coisas. Na Indonésia, na ilha de Sumba, a bolsa aparece como uma representação de Pandi, que na tradição local é o herói de uma série de histórias conhecidas coletivamente como Contos de Pandi. Nas histórias, Pandi realiza feitos tradicionalmente atribuídos a ancestrais míticos. As histórias representam aspectos da criação e da vida, e ainda possuem um significado simbólico, referenciando a forma de chegar à comunicação com os deuses. Podemos até voltar ao trabalho dos assírios e notar que as figuras representadas ao redor da árvore da vida não são o único lugar onde aparecem as bolsas. Muitas vezes, elas são vistas sendo seguradas pelo deus peixe Oanes, uma figura seminal que existe sob diferentes nomes nas culturas e tradições mesopotâmicas. De acordo com o mito, Oanes foi uma figura que apareceu em algum momento do passado antigo e ensinou aos mesopotâmios primitivos conhecimentos avançados, construindo os primeiros fundamentos da civilização. Você agora está seguramente notando uma tendência que parece fazer algum sentido, não é?
Não é apenas que as bolsas aparecem em todas as culturas, é que repetidamente elas aparecem ao lado de figuras associadas ao conhecimento e à iluminação, à criação e à fundação da civilização, à relação entre deuses e humanos. Provavelmente, então, essa ligação consistente não deva ser por acaso. Na verdade, há quem diga que essa ligação vai bem mais longe do que se imaginava. As peças desse quebra-cabeça foram montadas pelo enigmático autor e jornalista Graham Hancock, que é visto pelo mundo acadêmico como pseudo tudo o que você pode imaginar. Mas para ele, que é autor de 12 livros e pesquisador desde os anos 80, tudo começou da mesma forma que começou para todos nós, com a óbvia constatação de que o mesmo símbolo de bolsa continuava aparecendo em culturas ao redor do mundo. Então, isso deveria ser algo a se pensar. Quase por acidente, a sua investigação o levou do antigo sítio de Göbekli Tepe e do seu famoso Pilar 43 à escultura olmeca de Quetzalcoatl, e depois às representações mesopotâmicas do deus peixe Oannes. E foi quando ele começou a examinar mais de perto a antiga história de Oannes que uma explicação viável começou a se revelar. De acordo com o mito mesopotâmico, Oannes não era um deus qualquer, mas o líder de um grupo de seres conhecidos como Apicalo, ou os 7 sábios. E esses 7 sábios quase sempre eram retratados segurando a infame bolsa. Felizmente, uma descrição detalhada desses sábios existia na obra do sacerdote babilônico Berossos, do século III. De acordo com Berossos, os 7 sábios chegaram à Mesopotâmia numa época em que os primeiros humanos que existiam na região viviam de maneira ilegal, como animais do campo, e eles trouxeram a esses humanos primitivos conhecimento avançado. Por outras palavras, os 7 sábios foram nada menos do que os primeiros fundadores da cultura mesopotâmica, os construtores do berço da civilização que fundaria o mundo moderno. Com isso em mente, Hancock começou a se perguntar se talvez as bolsas que esses 7 sábios eram constantemente retratados segurando pudessem ser algum tipo de identificador, como um distintivo para esses portadores de conhecimento. Não poderiam elas terem servido como o mesmo propósito de função que os apertos de mãos maçônicos de hoje de identificar quem é um membro ou quem não é? Mais importante ainda, qual poderia ter sido o propósito de tal irmandade? A ideia de uma antiga irmandade começou a se desenvolver ainda mais quando observados antigos textos mesoamericanos sobre o deus Quetzalcoatl, que, lembre-se, teria trazido conhecimentos e habilidades avançados aos habitantes primitivos da Mesoamérica em algum momento do passado, e, na verdade, fundado as grandes civilizações da América Central e do Sul. Olhando mais profundamente para esse mito, percebemos que pode haver mais do que isso. Durante o século XVI, um missionário espanhol chamado Bernardino de Sahagún registrou as tradições dos astecas durante suas viagens ao Novo Mundo. Seu trabalho oferece uma visão em primeira mão da cultura asteca, que se desenvolveu a partir de tradições muito mais antigas, que falavam inicialmente de Quetzalcoatl. Incrivelmente, os registros de Sahagún mostraram que, tal como Oannes, Quetzalcoatl não chegou sozinho, mas à frente de uma irmandade de sábios que, juntos, trouxeram conhecimentos e competências aos inquietos e incivilizados. Talvez isso possa deixar as coisas um pouco mais claras. Poderia ter havido, então, alguma espécie de irmandade, sábios que viajavam pelo mundo levando conhecimento?
Para Hancock, tanto no México quanto na Mesopotâmia, onde os mitos e tradições sobreviveram em conexões com as imagens e o simbolismo, não havia dúvidas sobre qual era o propósito dos sábios. Simplesmente ensinar, orientar e difundir os benefícios da civilização. Por essa razão, tanto nas histórias de Oanes como nas de Quetzalcoatl, a implicação é a mesma. Os primeiros humanos eram caçadores-coletores primitivos e nômades, antes de um grupo de sábios chegar e fundar uma civilização agrícola moderna. É interessante que o local mais antigo onde foram encontradas esculturas de bolsas seja também o local onde os cientistas dizem que essa evolução de caçadores-coletores nômades para uma civilização agrícola estabelecida ocorreu pela primeira vez. Göbekli Tepe, na Turquia moderna, com seus enormes megalitos e estruturas intrincadas, datado por carbono há quase 10.000 anos antes de Cristo, exatamente na altura em que os cientistas dizem que as primeiras formas de agricultura estavam a surgir. Na verdade, isso aconteceu justamente no momento em que a humanidade começou a dar um salto repentino e massivo. Temos que considerar que antes de Göbekli Tepe, os humanos modernos já existiam há cerca de 190.000 anos e vinham fazendo apenas um progresso lento. E então, de repente, em rápida sucessão, os humanos inventaram a agricultura, o trabalho em metal, a escrita, o comércio, a roda. Como demonstrado, Göbekli Tepe era um assentamento que funcionava durante todo o ano, o que significa que não era simplesmente um monumento construído por caçadores-coletores nômades no meio do nada, mas o coração de uma civilização estabelecida. Então, esse local específico deve ser visto como um dos primeiros pontos de partida para essa evolução dramática. Ao olhar para a escultura mais famosa de Göbekli Tepe, o Pilar 43, vemos uma bolsa esculpida no topo, que possivelmente representa a chegada dos mesmos portadores de conhecimento das histórias de Oanes e Quetzalcoatl. Será possível que o salto inexplicável da humanidade tenha sido o resultado de um grupo de sábios que trouxe conhecimentos avançados ao redor do mundo, ensinando os humanos primitivos e estimulando a sua evolução? É claro que essa teoria possui implicações imensas. No mínimo, isso significa que algumas pessoas ainda desconhecidas e não identificadas em algum lugar do mundo já haviam dominado todas as artes e atributos de uma alta civilização há mais de 12.000 anos, nas profundezas da última idade do Gelo. E havia enviado emissários ao redor do mundo para difundir os benefícios de seu conhecimento. Isso poderia ser possível? Poderia uma civilização antiga avançada, mais antiga do que qualquer outra já registrada, ter se espalhado pelo mundo, trazendo conhecimento aos povos primitivos e fundando as civilizações modernas sobre as quais lemos hoje nos livros de história? E se assim for, surgem questões ainda maiores. Qual foi essa civilização e para onde ela foi? Para buscar respostas para essas perguntas, voltamos novamente à antiga história de Oanes e os 7 sábios. Durante milhares de anos, os 7 sábios ensinaram a humanidade, fundando grandes cidades e uma civilização próspera. Até que, eventualmente, a humanidade saiu da harmonia com o universo e com os deuses, levando Deus e Senhor Supremo, Pai e Criador, ter decidido exterminar os humanos com uma inundação. Mas antes que a enchente ocorresse, um homem chamado Zisudra é instruído a construir um barco para resistir às águas e levar consigo seus amigos e familiares. Observe que a história do dilúvio assírio
não é apenas semelhante à da Arca de Noé bíblica, mas também com inúmeras histórias de dilúvio contadas ao redor do mundo, onde os sobreviventes de um grande dilúvio efetivamente redescobriram a civilização. Será possível que essas histórias sejam um registro de povos antigos sobre os sobreviventes de uma civilização ainda mais antiga que sobreviveu e os ensinou? Será por isso que figuras de todo o mundo que dizem ter trazido conhecimento e civilização aos povos primitivos são constantemente retratadas com a mesma bolsa, porque todas vieram do mesmo lugar? Mas se isso for verdade, que outras respostas poderá o Pilar 43 nos fornecer? Poderia o controverso Graham Hancock estar correto? Ao dizer que a evidência desses antigos portadores de conhecimento está contida nas esculturas de bolsas encontradas em todas as culturas? Eu não sei, mas essa me parece uma explicação muito viável. E você, o que pensa sobre isso? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com menos de R$ 8 por mês, você se torna um membro e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber disso. E muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem e até o próximo vídeo.